Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, já estamos por aqui, mais um Palavra de hoje, que você confere pelo aplicativo Fé em Cristo, pelo site e também nas multiplataformas ali nas redes sociais, digitando @IB Fé em Cristo. Glória a Jesus, nós vencemos as duas cartas de Paulo aos irmãos em Corinto. Se você não pegou os devocionais, acesse o YouTube e você vai poder então tanto a primeira como a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E agora nós iremos partir para Gálatas, uma carta pequena, eficaz, com muita verdade e sinceridade por parte daquele que era o pai daquela igreja e que o Espírito Santo selou para que fosse também uma verdade em nossa vida hoje. Então leia comigo hoje os capítulos 1 e 2 do livro, ou melhor dizendo, da carta de Paulo aos Gálatas. Nós iremos ler o destaque que está aqui em Gálatas 1:6. Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave. O apóstolo envia uma carta para a igreja. Você imaginou o pastor lá lendo a carta do apóstolo Paulo? Ele diz: eu estou admirado, porque vocês estão passando depressa demais daquele que vos chamou na graça de Cristo. Vocês estão abandonando os irmãos em Cristo, aqueles que vos pregaram a palavra de Cristo, e agora estão migrando para um outro evangelho. Foi isso que Paulo ele disse, um evangelho no qual Cristo não é o centro. Não, é autoajuda, é motivacional, é de prosperidade, mas não é o evangelho que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. O que Paulo disse é o mesmo que afirmar que os Gálatas estavam abandonando os verdadeiros cristãos, abandonando, sim, e aceitando outro evangelho que não fosse o verdadeiro anunciado por Jesus. E só existe um evangelho, glória a Deus, mas há pessoas que em toda a história que têm ali a motivação de mudar o evangelho, acrescentar, subtrair verdades anunciadas por Jesus, tirando o foco da pessoa do Senhor e Salvador e levando até mesmo, não é, para o próprio homem como centro, as teologias humanistas, o colocando no centro, o homem como centro de todas as coisas, como o alvo de ser bênção, de ter, de conquistar, como ali outras doutrinas que surgiram ao longo desse tempo. Paulo falou: vocês estão indo para um outro evangelho, tão depressa, falou ele. Eu acabei de formá-los, eu acabei de pregar, eu acabei de ensinar, e vocês já estão migrando para um outro evangelho. Paulo orou para que aquele que viesse a pregar outra mensagem, que não fosse a mensagem central em Cristo, fosse amaldiçoado. Isso está em Gálatas 1, no versículo 8. E é claro que a pessoa que prega outro evangelho, que vive outro evangelho, não é ali abençoado por Deus, mas ele leva assim, né, toda uma maldição sobre ele. Lá em Apocalipse diz que ai daquele que retirar ou acrescentar uma palavra, ainda mais mudar o foco do evangelho. O evangelho veio para nos reposicionar, para mostrar quem nós somos e de quem nós dependemos e para onde nós iremos e como que nós vamos. Não foi exatamente para trazer conforto, não. Você não vai num culto de domingo pela manhã, de domingo à noite, de quarta, não sei, de terça ou de quinta, para sair de lá confortável. Não, é para sair de lá desconfortável. A palavra no final vai te desconfortar. Você vai sair dali querendo se reposicionar. Às vezes as palavras, nossa, que palavra abençoada, e foi uma palavra motivacional. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter, o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Quem aqui quer viver esse evangelho? E todo mundo levanta a mão. Mas quando a gente começa a ministrar sobre princípios cristãos, obrigações pertencentes aos irmãos em Cristo, aí ninguém levanta a mão. Por quê? Porque às vezes não querem um evangelho de renúncia, mas o evangelho é um evangelho de renúncia, e glória a Deus por esses que estão lutando para viver esse evangelho, querendo ficar mais parecido com Cristo, ou seja, um verdadeiro cristão.
Aleluia pelos remanescentes, aqueles que estão batalhando para viver o verdadeiro evangelho. Não, nós não precisamos de igrejas cheias, apenas ali para ouvir uma palavra de autoajuda. O que nós precisamos é a ajuda que venha do alto, do trono da graça, que inclui renúncia. Estão pregando para você um evangelho falso? Confira na palavra. A gente vê tão pouca gente hoje carregando uma Bíblia. Hoje o povo está ali na superficialidade, não conferem as pregações, se conformam com os versículos postados nas redes sociais que são bênção, mas não alimenta aquele que precisa de algo mais forte, sabe? Cave, busque, sim, porque aquele que busca, ele encontra, aleluia, aquele que bate, ele recebe. Cresça em Cristo, não é? Essa é a nossa oração. Em nosso tempo, não é, há de tudo, da sã doutrina à doutrina de demônios por toda parte, inclusive nas igrejas, que ensinam que o ter é mais importante, que geram uma fascinante busca pelas realizações pessoais, aonde a renúncia, o que é pecado e o ensino sobre o relacionamento com Jesus vai ficando cada vez mais longe e distante, aonde não há correção, aonde não há disciplina, aonde não há comportamento cristão. Você não sabe se está na igreja ou se você está numa boate, né? Você não tem, por quê? Porque está tudo muito misturado. O mundo está na igreja, mas a igreja às vezes não está no mundo pregando, e levam ali as pessoas a fixarem só naquilo que Deus pode fazer e não pelo que Ele é, que motivam as pessoas a buscarem seus próprios planos e não os planos de Deus. Quem disse que os planos de Deus são fáceis? Quem disse que eu posso deixar de vivê-los? E quem disse que Ele não vai me fortalecer para vivê-los? Sabe, adoração virou show, adoração virou show. Pregação virou palestra motivacional, igreja tem se tornado boate, cristianismo virou mercado gospel com suas tendências e por aí vai. Paulo, ele não se importava se algumas pessoas seriam desagradadas com as suas mensagens. Não, contanto que o Pai que o enviou ficasse feliz com a sua pregação. Leia Gálatas 1:10. O Evangelho de Cristo foi feito para reposicionar pessoas e não para agradar pessoas. Não para agradar pessoas, nem para tocar no ego das pessoas, muito menos para deixar uns felizes e outros não. O Evangelho de Deus não é segundo o homem, Gálatas 1:11, mas dado ao homem por revelação de Cristo, Gálatas 1:12. Aleluia! Quem é que revelou? Foi Cristo, mas não veio de homem, não veio para agradar homem, veio para implantar Cristo no coração do homem, veio para forjar o caráter de Cristo no caráter do homem. Não podemos seguir cristãos e mentirosos, não dá, não pode. É para ali, eu preciso ser confrontado por esse evangelho. Então o homem precisa ser confrontado, porque o confronto não é o afrontamento, é o confronto. Traz um arrependimento, dá ali nas suas práticas, e ali às vezes vem um pedido de perdão, vem uma mudança de vida, aleluia, converteu. João Batista pregava este evangelho, sem meias palavras, porque é preferível um confronto enquanto vivos e pessoas desagradadas às vezes, mas salvas, do que todo mundo feliz aqui, mas num caminho que leva ao inferno. De qual evangelho você tem se alimentado? O verdadeiro alimento tem chegado até você? Você tem aproveitado quando o verdadeiro alimento chega até você? Você tem comido? Você tem absorvido o verdadeiro evangelho na sua vida? Paulo, ele deu a seguinte orientação ao jovem pastor Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Ele falou: continua, Timóteo, a cuidar da sã doutrina e a cuidar de você mesmo, porque fazendo assim, pregando a sã doutrina, salvarás tanto a ti, quanto também aos teus ouvintes. Está em 1 Timóteo 4,16. Aleluia! De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. Aleluia! Que coração do salmista! Ele falou: ao acordar, a primeira coisa que eu faço é falar com meu Pai. E a segunda coisa que eu faço é apresentar
aquilo que eu preciso apresentar para Ele. E a terceira coisa que eu faço é ficar esperando a voz do meu Pai, é ficar esperando a direção do meu Pai para tomar decisões alinhadas ao querer do Pai. E o Evangelho, ele traz para a gente a vontade de Deus. A sã doutrina traz a vontade do Pai para os seus filhos. Aleluia! Deus te abençoe. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.